Querido Jesus, acalma minha ansiedade e organiza meus pensamentos. Coloque sua mão sobre o peito e diga com firmeza o que sua alma precisa hoje. Ansiedade não é fraqueza, é um alarme. Ela dispara quando a mente tenta controlar o que não depende de você e esquece quem já sustenta todas as coisas. Esta oração é um caminho para recolher pensamentos espalhados, aquietar ruídos internos e entregar de forma consciente cada preocupação a Jesus. Vamos tirar peso do futuro, desmontar cenários de medo, alinhar expectativas ao tempo de Deus e ordenar a mente sob a palavra que traz vida. Você não precisa de frases perfeitas, precisa de presença. Você não precisa provar nada a Deus, precisa abrir espaço para que Ele governe a sua atenção. Hoje, diante de Jesus, você vai nomear o que dói, renunciar crenças que te prendem, pedir direção prática e receber paz para agir no passo seguinte, sem paralisia. Esta não é uma técnica, é um encontro. Quando o coração se volta para Cristo, a ansiedade perde comando e a lucidez retorna. A respiração volta ao ritmo, os pensamentos retomam lugar, a vontade se curva ao amor. Nesta oração, você falará com Jesus como quem fala com um amigo fiel e com um Senhor que conhece cada detalhe. Se algo tentar te distrair, você volta e declara: Jesus, eu confio em Ti. Se memórias pesadas surgirem, você entrega e segue adiante. Se o corpo estiver agitado, você inspira a paz de Cristo e expira aquilo que não precisa carregar. Ao final, você sairá com um plano simples, uma verdade para lembrar, um gesto para cumprir, uma decisão para tomar com sobriedade. Vamos começar na presença dele agora. Jesus, eu abro minha alma diante de Ti e trago tudo o que pulsa sem ordem dentro de mim. A ansiedade cresce quando tento segurar o amanhã com as mãos do hoje, quando crio cenários que não existem, quando confundo alerta com destino. Eu consagro a Ti cada pensamento solto, cada previsão de desastre, cada hipótese que me rouba a paz. Eu escolho a Tua presença como realidade mais firme do que qualquer hipótese. Toma a minha atenção, toma o meu fôlego, toma a minha vontade que insiste em controlar. Ensina-me a respirar na Tua paz agora. Ao inspirar, recebo a Tua vida. Ao expirar, entrego tudo o que me pesa. Eu declaro com a minha boca e com o meu coração: Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu nomeio o que me agita. Eu coloco diante de Ti prazos, contas, mensagens, reuniões, decisões, conversas difíceis, exames, notícias incompletas, possibilidades que me ameaçam. Eu devolvo a Ti o lugar de comando. Eu rejeito o domínio do medo e rejeito a tirania das suposições. A Tua verdade me diz que eu não caminho sozinho. O Teu amor perfeito lança fora o medo que paralisa, corrige o medo que protege e expulsa o medo que aprisiona. Entra no meu imaginário e desarma os cenários de perda. Entra na minha memória e cura as marcas que disparam o alarme antes da hora. Coloca Tuas mãos sobre a minha mente e ordena o que está disperso. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu rendo a Ti o hábito de pensar o pior para me proteger de frustrações. Eu rendo a Ti a crença de que eu só estou seguro se eu antecipar todos os riscos. Eu rendo a Ti a falsa segurança de controlar pessoas e resultados. Eu acolho a responsabilidade que é minha e Te entrego o que ultrapassa minhas forças. Eu recebo a sabedoria para discernir essa fronteira. Eu escolho agir no passo seguinte com sobriedade e serenidade. Eu renuncio à pressa que me empurra sem clareza. Eu renuncio à inércia que me prende pelo pavor do erro. Eu tomo a decisão de obedecer à Tua direção sem exigir garantias além da Tua presença. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu peço que cales as vozes que não nascem do Teu coração. Cala a voz da comparação que me faz pequeno. Cala a voz da acusação que me chama de incapaz. Cala a voz do orgulho que me exige perfeição. Ensina a minha mente a Te ouvir no silêncio. Abre a Tua palavra como lâmpada para o meu caminho. Que a Tua voz vença a confusão
Que a tua paz governe o meu ritmo, que o teu espírito eduque a minha atenção a voltar sempre para ti. Quando a distração vier, eu retornarei e direi com firmeza: Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu peço cura para os gatilhos da ansiedade que habitam memórias antigas. Visita lembranças que ainda ardem. Traz consolo onde houve perda, dignidade onde houve humilhação, verdade onde há distorção. Eu perdoo o que preciso perdoar e peço perdão onde falhei. Eu interrompo o ciclo de pensamentos que alimentam ressentimento. Eu escolho a liberdade do perdão como disciplina e como ato de confiança. Ensina meu coração a soltar o que não tem mais vida, a guardar somente o que edifica, a dar nome ao que me fere sem me definir por isso. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu coloco sob teu senhorio o meu corpo. Toca meu sistema nervoso com tua paz. Harmoniza minha respiração. Acolhe minhas tensões musculares. Acalma o estômago que aperta. Organiza o sono que foge. Dá-me disciplina para cuidar do templo que sou. Dá-me coragem para buscar ajuda quando for necessário. Dá-me humildade para aceitar limites. Dá-me sabedoria para manter hábitos que sustentam paz. Que cada célula receba a lembrança de que pertenço a ti. Eu não sou refém da adrenalina. Eu não sou refém do cortisol. Eu sou habitado pelo teu espírito e guiado pela tua paz. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu consagro a ti a agenda desta semana. Eu te entrego manhã, tarde e noite. Eu te entrego o trabalho, o estudo, as tarefas domésticas, as filas, o trânsito, os e-mails, as demandas imprevistas. Eu peço direção prática para organizar prioridades. Mostra o que é essencial e o que é ruído. Ensina-me a dizer sim com coragem e não com respeito. Preserva minhas margens de descanso. Dá-me foco enquanto trabalho e presença enquanto descanso. Eu rejeito o ciclo de desgaste que me tira do presente. Eu aceito o ciclo da fidelidade que me coloca inteiro em cada passo. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu te apresento nomes e rostos. Eu oro por minha família, meus amigos, meus colegas, meus vizinhos. Eu peço paciência para ouvir, ternura para falar, firmeza para colocar limites, humildade para reconhecer erro. Guarda-nos de mal-entendidos e acusações precipitadas. Interrompe os fios de ansiedade que vêm de conversas truncadas. Que a minha palavra seja clara e cheia de graça. Que meu silêncio seja prudente e não punitivo. Que minhas reações sejam guiadas pelo teu espírito e não pelo impulso. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu te entrego decisões que pesam. Eu coloco diante de ti propostas, possibilidades, diagnósticos, mudanças, viagens, assinaturas, prazos. Eu peço sinal claro, conselho sábio, confirmação pela tua palavra, paz que não negocia. Eu rejeito a urgência artificial que me forçam sem necessidade. Eu rejeito a procrastinação que mascara medo de falhar. Eu escolho obedecer à porta que tu abrires e aguardar diante da porta que tu fechares. A tua vontade é melhor que a minha pressa. O teu tempo é mais seguro que os meus cálculos. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu peço proteção para meus caminhos. Guarda entradas e saídas. Livra de acidentes, de armadilhas, de fraudes, de enganos. Concede discernimento para perceber perigos e para reconhecer oportunidades de bem. Circunda-me com tua paz nos ambientes hostis. Dá-me postura serena perante provocações. Dá-me coragem para defender o que é justo com mansidão e firmeza. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu peço liberdade sobre pensamentos intrusivos. Quando ideias repetitivas e sem fundamento insistirem, eu as reconhecerei e as entregarei a ti. Eu não discutirei com fantasmas. Eu não alimentarei histórias que não existem. Eu colocarei olhos em ti e voltarei ao que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Ensina-me a treinar a mente naquilo que constrói. Ensina-me a interromper o ciclo da ruminação com gratidão e ação. Jesus, eu confio em ti. Jesus,
Eu peço graça para lidar com notícias e redes. Protege-me de excesso de informação e escassez de sabedoria. Dá-me disciplina para cuidar da entrada de conteúdo na mente. Concede lucidez para distinguir fato de opinião, urgência de distração, alerta real de sensacionalismo. Ensina-me a filtrar sem me fechar, a me informar sem me intoxicar. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu abro minha vida financeira diante de Ti. Eu rejeito a ansiedade que nasce do medo da falta e do apego ao excesso. Ensina-me a planejar com prudência, a trabalhar com integridade, a partilhar com generosidade, a descansar na Tua provisão. Dá-me ideia útil, oportunidade correta, parceria honesta. Livra-me de escolhas impulsivas. Sustenta meu coração quando os números não fecham e ensina-me a contentação quando tudo parece sobrar. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu peço cura para culpas antigas. Eu levo à luz pecados que já confessei e ainda me perseguem. Eu recebo Teu perdão, que limpa e reconfigura. Eu renuncio ao autoabandono e ao autoataque. Eu escolho responsabilidade e graça, verdade e acolhimento. Eu recebo a identidade que Tu me dás e caminho a partir dela. Eu não sou a minha ansiedade. Eu não sou o meu erro. Eu sou amado por Ti e chamado por Ti. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu peço descanso para a noite e presença para o amanhecer. Quando o corpo deitar, que a mente não continue em guerra. Leva minha imaginação a pastos de paz. Abençoa o meu sono com restauração. Se eu despertar no meio da noite, eu voltarei a dizer com calma: Jesus, eu confio em Ti. Se o amanhecer chegar com peso, eu recomeçarei contigo nomeando verdades e assumindo passos simples. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu peço estratégia para momentos de pico de ansiedade. Quando o peito apertar, eu respirarei contando e voltando a Ti. Quando a cabeça acelerar, eu olharei para um ponto e repetirei a Tua verdade. Quando a mão tremer, eu ancorarei meu corpo com um gesto consciente e chamarei pelo Teu nome. Eu não fugirei de Ti quando me sentir fraco. Eu correrei para Ti como criança que sabe onde fica a casa. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu peço coragem para pedir ajuda. Livra-me do orgulho que isola. Guia-me a profissionais e irmãos de fé que caminhem comigo com ética e amor. Dá-me linguagem para explicar o que sinto. Dá-me abertura para receber suporte. Ensina-me a transformar vulnerabilidade em ponto de encontro contigo e com pessoas seguras. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu peço que guardes minha imaginação, que os quadros mentais que pinto sejam atravessados pela Tua luz, que eu saiba reconhecer setas inflamadas e apagá-las com a fé, que eu saiba reconhecer pensamentos que nascem da verdade e fertilizá-los com prática, que a minha criatividade produza soluções e não tormentos. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu Te agradeço pelo que já fizeste e pelo que farás. Eu reconheço pequenos milagres do cotidiano, portas que se abriram sem barulho, livramentos que eu nem percebi. Eu celebro passos que dei mesmo tremendo. Eu louvo Tua paciência comigo. Eu recebo Tua alegria como força. Eu recebo Tua paz como governo interior. Eu recebo Tua fidelidade como chão. Eu encerro esta oração com o coração alinhado ao Teu. Eu caminho hoje com menos peso e mais presença. Eu me levanto sabendo que Tu caminhas comigo e que a ansiedade não tem a última palavra. Jesus, eu confio em Ti. Fecha Teus olhos por um instante e percebe como o corpo responde quando a alma encontra abrigo. A ansiedade tentou conduzir o dia, mas agora quem conduz és Tu, Jesus. Eu selo esta oração com 3 âncoras simples que levarei comigo. A primeira é a verdade que me orienta. Tu estás comigo agora e em cada passo. Nada me separa do Teu amor. Nada precisa ser resolvido inteiro para que eu caminhe contigo hoje. A segunda é o gesto que me recentra. Quando a mente acelerar, eu paro por alguns segundos, respiro consciente e digo em voz baixa que confio em Ti.
Minha atenção volta, minha vontade recorda a quem pertence, meu coração lembra o ritmo da tua paz. A terceira é a decisão prática que organiza meu caminho. Escolho uma prioridade por vez. Começo pelo que sustenta o essencial e fecho as portas do excesso. Eu te apresento o que virá depois desta oração e consagro o que já passou. Onde houver ruído, dá-me silêncio útil. Onde houver excesso, dá-me simplicidade. Onde houver medo, dá-me a coragem mansa que nasce da tua presença. Eu recebo tua paz como governo interior. Eu recebo tua sabedoria para interpretar os sinais do corpo sem pânico e para transformar preocupação em intercessão. Eu recebo tua força para agir no passo seguinte, sem pressa e sem paralisia. Guarda minha imaginação, para que ela crie caminhos de bem e não labirintos de ameaça. Guarda minha palavra, para que ela seja clara e cheia de graça. Guarda meus relacionamentos, para que neles eu pratique paciência, ternura e limites firmes. Que o meu descanso seja honesto e o meu trabalho tenha propósito. Que a minha mente aprenda a voltar para ti, sempre que for puxada para longe. Eu agradeço pelo que já acalmaste enquanto eu orava. Eu te louvo pela lucidez que retorna, pelo fôlego que desacelera, pela esperança que reaquece. Eu confio o resto do dia às tuas mãos e peço que, ao deitar, eu reconheça pequenos sinais da tua fidelidade. Eu me levanto desta oração com leveza suficiente para o próximo passo e com coragem suficiente para dizer não ao que me adoece. Jesus, coloca a tua bênção sobre a minha mente, sobre a minha casa e sobre os meus caminhos. Em teu nome eu sigo, com paz que excede entendimento e com uma atenção renovada para te perceber em tudo. Amém. Jesus, eu selo esta oração ancorado na tua palavra. Eu apresento diante de ti toda petição com ação de graças. Eu recuso a lógica do pânico e recebo a paz que guarda mente e coração. Eu declaro que a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não serei governado por suposições. Eu serei guiado pela tua voz. Eu me aproximo de ti, cansado e sobrecarregado, e recebo descanso. Ensina-me o jugo leve da obediência diária. Ensina-me a humildade que solta o que não controla e a coragem que assume o que me cabe. Eu escolho lembrar que nada me falta quando tu és o meu pastor. Eu caminho por vales com sobriedade, sem negar a dor e sem dar a ela o trono. Tu preparas mesa para mim mesmo em terra difícil. Tu unges minha cabeça e renovas minha visão. Jesus, eu trago à memória sinais do teu cuidado para reprogramar minha atenção. Eu reconheço o livramento recente, o consolo inesperado, a resposta discreta que chegou sem barulho. Eu nomeio 3 motivos de gratidão agora e deixo que eles desmontem a narrativa da ameaça constante. Eu consagro as próximas horas e peço vigilância amorosa. Quando um pensamento intrusivo surgir, eu o reconhecerei sem medo, o entregarei a ti e retornarei ao presente com uma frase simples: Jesus, eu confio em ti. Quando a respiração encurtar, eu farei 3 ciclos conscientes, lembrando que o fôlego vem de ti e volta a ti. Quando a mente quiser voltar ao labirinto, eu repetirei uma verdade que aprendi hoje até que ela recoloque as peças no lugar. Jesus, eu coloco meu nome debaixo do teu nome. Eu coloco minha casa debaixo da tua paz. Eu coloco minhas tarefas debaixo da tua direção. Eu peço discernimento para perceber sinais de sobrecarga e sabedoria para pausar antes do colapso. Eu peço mansidão para responder com verdade, sem ferir, e firmeza para dizer não quando preciso. Eu declaro bênção sobre os que caminham comigo. Eu invoco tua presença sobre ambientes tensos e peço oportunidades de praticar o bem. Eu te agradeço porque já começas a ordenar pensamentos, emoções e escolhas. Eu encerro esta parte com o coração alinhado e com um plano simples de fidelidade. Eu acordarei cada manhã, lembrando quem és, e repousarei cada noite, lembrando quem me guarda. Tua paz seja o árbitro, tua vontade seja o caminho, teu amor seja a força. Em teu nome eu sigo. Jesus, eu apresento a ti os lugares secretos onde a ansiedade se esconde quando penso que já estou melhor.
Ilumina gavetas internas, onde guardo medos antigos com novos nomes. Revela promessas internas que fiz para me proteger e que já não servem à verdade. Eu desfaço juramentos silenciosos que me prenderam a padrões de controle. Eu alinho minha história à tua história. Eu aceito que maturidade não é ausência de ansiedade. É presença consciente contigo em meio a ela. Eu acolho sinais do corpo sem pânico e os uso como lembretes de oração. Quando o peito apertar, lembra-me que esta é a campainha que me chama de volta à tua sala. Quando a mente acelerar, lembra-me que esta é a sirene que me chama para o abrigo da tua presença. Quando a mão suar e o estômago revirar, lembra-me que o corpo pede visitação da tua paz. Eu irei a ti. Tu me acolhes. Tu me ensinas a descansar. Jesus, eu peço governo sobre a minha atenção. Eu consagro olhos, ouvidos e língua. Eu rejeito manchetes que exploram medo e eu escolho fontes que instruem com sobriedade. Eu rejeito conversas que alimentam ansiedade sem responsabilidade e eu escolho diálogos que edificam e esclarecem. Eu peço a graça da pausa antes da resposta, o exame interno antes da conclusão, a caridade antes do juízo. Guarda-me de explicar pessoas de forma simplista. Guarda-me de explicar o futuro como se eu fosse o Senhor do tempo. Ensina-me a usar palavras que abrem janelas e não palavras que fecham portas. Ensina-me a ouvir com presença para que a mente não escreva roteiros que ninguém disse. Eu recebo a tua mansidão como poder. Eu recebo a tua verdade como trilho. Jesus, eu coloco sob tua luz os pensamentos automáticos que me derrubam. Eu nomeio as mentiras que visitam minha cabeça e troco cada uma por uma verdade aprendida na tua palavra. Onde uma voz diz que nada vai dar certo, eu respondo com a certeza de que tu és minha ajuda presente. Onde uma voz diz que eu não tenho valor sem desempenho, eu respondo com a certeza de que meu valor nasce do teu amor e não do meu currículo. Onde uma voz diz que eu preciso prever cada risco para merecer paz, eu respondo com a certeza de que a paz é dom e direção, não prêmio por exaustão. Eu não farei pacto com a catástrofe provável. Eu caminharei com fidelidade no passo que me cabe. Eu renovo minha mente em ti. Jesus, eu peço sabedoria para ritmar meus dias. Eu organizo a semana contigo. Eu abro espaço no início do dia para te ouvir e no fim do dia para te agradecer. Eu separo minutos de silêncio para recolher a alma e minutos de ação para cuidar do corpo. Eu assumo um compromisso simples de prática que sustenta a paz. Eu preparo a mesa com alimentos honestos. Eu guardo margens no calendário para imprevistos. Eu defino hora de encerrar telas e eu protejo o sono como altar de confiança. Eu peço graça para manter o que decidi quando a emoção mudar. Eu peço coragem para recomeçar quando eu falhar. Eu não me punirei por tropeços. Eu voltarei a ti quantas vezes forem necessárias. Tu me recebes cada vez. Jesus, eu apresento os ambientes onde a ansiedade costuma crescer. Entra na sala onde trabalho. Ilumina as mesas onde converso. Santifica os corredores por onde passo. Traz ordem à minha mesa e leveza ao meu passo. Dá-me postura ereta, sem rigidez, e olhar atento, sem dureza. Ensina-me a respirar em cada troca de ambiente. Ensina-me a orar em cada pequena espera. Que o som da tua voz seja mais alto do que a correria ao redor. Que a tua paz seja mais forte do que o ruído de fundo. Se alguém chegar inquieto, ajuda-me a acolher sem absorver o peso que não me pertence. Se eu chegar inquieto, ajuda-me a pedir ajuda sem vergonha. Eu não lutei sozinho até aqui. Eu não lutarei sozinho a partir de agora. Jesus, eu coloco diante de ti o medo de desapontar quem amo. Eu reduzo expectativas irreais ao tamanho da verdade. Eu peço graça para ser fiel e não perfeito. Eu peço liberdade para errar e aprender. Eu peço humildade para pedir perdão e grandeza para reparar. Eu peço cuidado comigo quando me exigir demais e firmeza comigo quando me acomodar. Eu escolho bondade com o meu processo sem abandonar responsabilidade. Eu escolho honestidade sem dureza. Eu escolho compaixão sem desculpas.
Ensina-me a olhar para mim como tu me olhas. Corrige-me sem me esmagar. Anima-me sem me iludir. Eu recebo tua disciplina como amor que dá forma. Jesus, eu peço direção para momentos de crise. Quando o pânico rondar, eu me assentarei por um instante, colocarei os pés no chão e buscarei tua voz. Eu nomearei 3 coisas que vejo, 2 que ouço e 1 que toco para voltar ao presente. Eu repetirei uma verdade curta que me ancora em ti. Eu farei um pequeno gesto de cuidado que me lembra de que o corpo é teu templo. Eu enviarei uma mensagem para alguém seguro quando a mente quiser me isolar. Eu não negociarei sozinho em território hostil. Eu te chamarei pelo nome. Eu te chamarei como quem chama socorro verdadeiro. Tu me ouvirás. Tu me ajudarás a atravessar. Jesus, eu reconheço que existem causas que pedem ajuda profissional. Eu te agradeço por médicos, terapeutas e conselheiros sábios. Eu não colocarei sobre a oração o peso de substituir aquilo que tu mesmo nos ofereces por meio de cuidados e ferramentas. Eu orarei enquanto busco ajuda e eu buscarei ajuda enquanto oro. Eu não me esconderei atrás de espiritualizações para evitar responsabilidades. Eu não desistirei da oração quando a resposta vier por caminhos comuns. Eu te pedirei discernimento para unir fé e prática com integridade. Jesus, eu trago para ti pessoas amadas que lutam com ansiedade. Eu intercedo por nomes e rostos que agora me visitam. Eu te peço visitação de paz, encaminhamentos certeiros, encontros que curem, palavras que levantem. Eu te peço que sejas abrigo nas madrugadas e companhia nas manhãs. Eu te peço que uses a minha vida para aliviar e não para aumentar o peso dos outros. Eu te peço que faças de mim um encorajador que não nega a dor, mas que aponta caminho. Eu te peço que faças da minha casa um lugar seguro para quem chega cansado. Jesus, eu profetizo ordem sobre o pensamento. Eu falo com a minha alma e declaro que ela está sujeita a ti. Eu coloco a imaginação ao teu serviço. Eu coloco a memória sob tua cura. Eu coloco a vontade sob tua direção. Eu coloco os sentidos sob tua santidade. Eu me recuso a me definir pelas minhas tempestades. Eu me defino pela tua palavra sobre mim. Eu sou amado. Eu sou guardado. Eu sou conduzido. Eu sou capacitado para viver um dia de cada vez contigo. Eu aceito que a paz nem sempre se sente de imediato, e ainda assim, eu escolho a paz como caminho e decisão. O sentimento virá no teu tempo. Eu seguirei no teu ritmo. Jesus, eu agradeço pelas pequenas vitórias desta oração. Eu percebo que a mente já desacelera. Eu percebo que o coração já encontra compasso. Eu percebo que a esperança já respira melhor. Eu consagro o restante do dia e a noite que virá. Eu te peço sinais simples para reconhecer tua fidelidade. Eu te peço olhos para celebrar o bem discreto. Eu te peço pés para andar naquilo que já sei. Eu encerro esta parte com reverência e confiança. Eu sigo com a frase que me acompanha. Jesus, eu confio em ti. Eu sigo com a prática que me recentra. Pausar, respirar, orar. Eu sigo com a decisão que me organiza. Priorizar o essencial e dizer não ao que drena. Jesus, eu encerro esta oração com o coração alinhado à tua vontade. Eu recebo tua paz como governo da mente, tua alegria como força e tua palavra como trilho para a semana. Eu abençoo quem ora comigo agora. Que cada casa receba cuidado, que cada caminho receba direção, que cada coração cansado encontre descanso nos teus braços. Une-nos em compaixão e coragem. Dá-nos olhos para o bem discreto, mãos para servir com verdade e passos firmes para cumprir o essencial. Quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos do que aprendemos hoje e guia-nos ao gesto simples que nos recentra. Eu confio a ti decisões, prazos e relações. Eu consagro pensamentos, emoções e corpo. Que a tua presença seja mais alta do que qualquer ruído e que teu amor seja a linguagem entre nós. Eu selo esta oração no teu nome e sigo em paz, com sobriedade e esperança. Amém.